Essas crianças vivem tranquilas nesse orfanato, até que descobrem que o lugar não é realmente um orfanato, mas sim uma espécie de fazenda onde elas são cultivadas e vendidas para demônios que se alimentam de carne humana. Após essa revelação, as crianças, ainda sob a rotina usual, acordam e vão almoçar na mesa junto à cuidadora, conhecida como mamãe. Depois do almoço, elas participam de uma prova de raciocínio, e ao final, a mamãe anuncia que 3 delas, Norman, Ray e Emma, alcançaram a pontuação máxima. Liberados, eles saem para brincar de pega-pega no pátio, com Norman assumindo o papel de pegador. No entanto, durante a brincadeira, um garotinho se aproxima de uma cerca que marca o limite do local permitido para as crianças. Norman o adverte, dizendo para se afastar, pois além daquela área era extremamente perigoso. Passado algum tempo, Norman consegue capturar quase todos os participantes, restando apenas Emma, que está escondida em cima. Emma se esconde no alto de uma árvore, mas Norman tropeça, machucando o pé. Ao descer para ajudá-lo, Norman aproveita a distração e a pega, encerrando a rodada do pega-pega. À noite, a mamãe avisa a todos que se despeçam da garota Connie, pois ela foi escolhida por uma família que irá adotá-la. Quando Connie sai da casa em direção ao portão, as crianças percebem que ela esqueceu seu coelho de pelúcia sobre a mesa. Emma, junto com Norman, pega o brinquedo e corre para entregá-lo antes que ela parta. Ao chegarem no portão, eles não encontram ninguém, apenas uma caminhonete aparentemente vazia. Curiosos, se aproximam da parte traseira e se deparam com uma cena aterradora. Connie está sem vida. Chocados, Emma e Norman tentam conter a respiração enquanto escutam vozes. Eles rapidamente se escondem debaixo da caminhonete. É então que avistam 2 demônios assustadores que carregam o corpo de Connie e o colocam em um recipiente cheio de líquido. Os demônios informam a mamãe que os próximos a serem colhidos serão os 3 que obtiveram a maior pontuação nas provas. De repente, um dos demônios fareja algo estranho e começa a investigar embaixo do veículo, deixando Emma e Norman apavorados. No entanto, antes que o demônio pudesse encontrá-los, Emma e Norman já haviam escapado desesperadamente. Eles correm de volta para casa e fingem que nada aconteceu. No dia seguinte, agem de forma natural, mantendo-se próximos à mamãe para não levantar suspeitas. Mais tarde, decidem explorar o limite permitido na floresta. Ao ultrapassarem a cerca, deparam-se com um imenso muro que bloqueia qualquer possibilidade de fuga. Enquanto analisam a barreira, Emma expressa seu desejo de salvar todas as crianças e sugere contar tudo a Ray para que ele possa ajudar no plano de fuga. As crianças inventam uma história para a mamãe, dizendo que uma garotinha se perdeu na floresta. Imediatamente, ela abre seu relógio de bolso, adentra a mata e retorna com a menina em menos de 2 minutos. Nesse momento, Norman percebe que todos eles possuem rastreadores implantados nas orelhas. Mais tarde, a mamãe aborda Emma e pergunta diretamente se ela esteve perto do portão na noite anterior. Assustada, Emma nega, afirmando que jamais teria coragem de fazer isso à noite. Pouco depois, Ray se aproxima de Emma e Norman, intrigado, e questiona por que os dois voltaram tão diferentes após a visita ao portão. Eles revelam toda a verdade sobre o orfanato, explicando que precisam fugir o quanto antes. No entanto, Emma insiste que só irá escapar se puder levar todas as crianças junto. Quando retornam para casa, são apresentados à irmã Connie, a nova ajudante da mamãe. Nesse momento, eles percebem que a mamãe desconfia de que descobriram a verdade e estão planejando fugir. Em sua sala, a mamãe instrui Connie a vigiar atentamente os 3 mais velhos, pois acredita que eles sabem sobre os demônios e estão tramando uma fuga. Na manhã seguinte, para não levantar suspeitas, os 3 decidem treinar as crianças de forma disfarçada, utilizando uma brincadeira de pega-pega como estratégia para explorar o terreno da floresta onde pretendem escapar. Durante a atividade, a irmã Connie se aproxima, afirmando que também participará e será a pegadora. Ela ativa um cronômetro de 20 minutos e começa a perseguir as crianças. Rapidamente, Connie captura as menores e em seguida vai atrás das outras. Restam apenas os 3 mais velhos que continuam escapando de forma estratégica. Sem perceber, Connie consegue ganhar vantagem, mas ainda tem 12 minutos no cronômetro para tentar capturá-los. Ela intensifica a perseguição, determinada a pegá-los antes do tempo acabar. Ray, Norman e Emma conseguem despistar a irmã Connie até que o cronômetro finalmente zera. Após a brincadeira, os 3 se reúnem na floresta, onde Norman revela que acredita haver um espião entre as crianças, alguém que está repassando informações à mamãe. Ele sugere um plano para identificar o traidor. Reunindo-se com Gilda e Dawn, os 3 revelam toda a verdade,
explicando que se não escaparem, serão entregues como alimento para os demônios. Norman então distribui instruções secretas, dizendo a cada um onde escondeu uma corda que seria usada para escalar o muro. A Gilda, ele afirma ter escondido a corda no banheiro. Já a Dawn diz que está debaixo de sua cama. A ideia é simples. Se uma das cordas sumir, eles descobrirão quem é o espião. Mais tarde, alguém desliza uma mensagem anônima por baixo da porta da mamãe, revelando que a corda está escondida debaixo da cama de Dawn. Na manhã seguinte, Norman conta a Emma e Hay que a corda sob a cama desapareceu, confirmando que o espião está entre eles. Ele então revela a chocante verdade: o traidor é o próprio Hay. No entanto, o plano de Norman tinha uma segunda camada, que ele ainda precisa explicar a Dawn e Gilda. Norman revela a Gilda que havia indicado uma localização falsa da corda, armando uma armadilha para Hay, que acaba caindo no plano. Confrontado, Hay admite que, desde pequeno, já sabia a verdade sobre o orfanato. Ele explica que fez um acordo com a mamãe. Ajudaria a evitar fugas em troca de não ser enviado para os demônios. Hay confessa que colocou de propósito o coelho de pelúcia de Connie na mesa, sabendo que isso faria Emma e Norman irem até o portão e descobrirem a verdade. Ele acreditava que, ao fazê-los descobrir, poderia contar com a ajuda deles para escapar eventualmente. Gilda e Dawn decidem se juntar ao grupo e juntos começam a planejar a escalada do muro para ver o que há do outro lado. Nesse momento, a irmã Crone aparece, afirmando que ouviu tudo. Para surpresa deles, Crone diz que está do lado deles, mas por um motivo egoísta. Ela quer que a mamãe seja removida para que possa assumir o controle do orfanato. Crone sugere que eles passem no quarto dela à noite, prometendo informações sobre o mundo lá fora. Mais tarde, quando o grupo vai até o quarto da irmã, ela conta que há muito tempo os demônios apareceram no mundo e causaram grande destruição. Contudo, após algum tempo foi estabelecido um acordo. Os humanos sobreviventes poderiam viver em paz, desde que criassem fazendas para fornecer alimento aos demônios. No dia seguinte, a irmã Crone invade o quarto das crianças em busca de qualquer evidência que confirme que estão planejando uma fuga. Nesse momento, a mamãe aparece e entrega uma carta a Crone, informando que ela será transferida para outra fazenda. Crone, contrariada, arruma suas coisas e vai até o portão, onde encontra sua superiora, conhecida como Vovó. Tentando salvar sua posição, Crone tenta alertar que as crianças estão planejando uma fuga. No entanto, um demônio aparece e a elimina, cravando uma rosa em seu peito. Enquanto isso, Norman e Emma organizam o plano e combinam com os outros de ficarem atentos à mamãe, pois pretendem escalar o muro para observar a área externa e planejar sua fuga. Mais tarde, a mamãe confronta Hay dentro da casa, revelando que já sabe sobre o plano deles. Ela o tranca em um quarto e corre em direção à floresta. Lá, ela se depara com Emma e Norman diante do muro. Com um tom de autoridade, a mamãe afirma que é impossível escapar do orfanato e que o melhor a fazer é aceitar o destino de ser entregue aos demônios. Emma tenta segurá-la para que Norman consiga fugir com a corda, mas acaba sendo imobilizada, resultando em uma fratura na perna. A mamãe então declara que Norman será o próximo a ser enviado aos demônios e avisa para ele se preparar para a manhã seguinte. À noite, Emma e os outros sugerem que Norman se esconda na floresta, ganhando tempo até que a perna de Emma se recupere, permitindo que todos possam fugir juntos. No entanto, Norman recusa, dizendo que seria arriscado, pois, nesse caso, um dos outros poderia ser enviado em seu lugar. No dia seguinte, Norman acompanha Dawn e Gilda até a floresta, onde pega uma mochila com suprimentos para se esconder por algum tempo. Mais tarde, porém, ao consultar o rastreador, a mamãe percebe que Norman voltou da floresta. Ele explica aos amigos que subiu no muro e preparou um caminho para facilitar a fuga de todos no futuro. Após se despedir de Dawn e Gilda com um abraço, Norman pega sua mala e desce até a sala. Lá ele se despede das outras crianças antes de sair da casa em direção ao portão. Quando finalmente chega ao local, a mamãe ordena que Norman espere, até que surge um homem, o guardião do portão, afirmando que o plano de fuga deles falhou. Um demônio se aproxima de Norman, que, mesmo diante do fim, mantém um sorriso no rosto. Deixe um F nos comentários pelo Norman. Abalada pela perda de seu amigo, Emma passa o dia inteiro deitada em sua cama. De repente, a mamãe entra no quarto e propõe algo inesperado: treinar Emma para que no futuro ela possa se tornar uma mamãe e viver sem temer os demônios. Enquanto isso, Hay, sem energia e consumido pela derrota, senta-se encostado em uma árvore, incapaz de pensar em como continuar o plano de fuga. A
A mamãe percebe que naquele momento ela havia vencido. 2 meses se passam. Emma se reúne com o rei na sala e juntos decidem retomar o plano de fuga. Eles concluem que fugir durante o dia seria inviável e Rei propõe um plano ousado: atear fogo na casa à noite. Ele explica que, enquanto a mamãe estiver ocupada tentando apagar as chamas, será a oportunidade perfeita para escaparem. Rei começa a espalhar um líquido inflamável pelo chão e pelas mesas, preparando tudo cuidadosamente. Porém, de repente, Rei começa a derramar óleo sobre si, declarando que se sacrificará para se vingar dos demônios. Ele explica que, sendo uma carne tão valiosa, prefere queimar a ser devorado pelos monstros. Em seguida, acende um fósforo e o joga no chão, iniciando um grande incêndio na casa. A mamãe corre desesperada em direção às chamas para resgatar Emma, que grita que Rei está no meio do fogo. Usando o rastreador, a mamãe localiza Emma e ordena que todas as crianças saiam imediatamente da casa. No entanto, durante o caos, ela percebe que Emma desapareceu. Na floresta, Emma se reúne com Rei, revelando que tudo fazia parte de um plano. Ela segurou o fósforo antes que ele fosse aceso e, junto com o rei, arrancaram os rastreadores de suas orelhas. Em uma encenação bem planejada, usaram roupas extras para simular suas presenças e enganar a mamãe. O grupo atravessa a cerca da floresta e corre em direção ao muro. Emma lamenta ter deixado as crianças menores para trás, mas promete ao garotinho Phil que retornará para salvá-los. Enquanto a mamãe segue em direção à floresta, Phil a segura pela mão, acompanhado pelas outras crianças, que começam a chorar. A mamãe pede para que as crianças esperem um pouco e corre em direção à floresta. As crianças conseguem escalar o muro e começam a correr em direção à parte mais segura, onde podem fugir. Emma, com uma corda, a prende em uma árvore, criando uma tirolesa usando um cabide. Dão é o primeiro a atravessar para o outro lado. Eles então lançam outra tirolesa para cruzar mais rápido, permitindo que todas as crianças atravessem ao mesmo tempo. Uma menininha hesita, mas com coragem consegue ir. No entanto, outra garotinha está paralisada pelo medo e não consegue atravessar, sendo amarrada por uma corda na barriga para que possa ser puxada e atravessar para o outro lado. Enquanto isso, a mamãe percebe que os rastreadores não estão mais funcionando. Quando chega perto de atravessar, a mamãe aparece gritando para ela não se mover. Ela revela que, quando era pequena, também tentou fugir por esse caminho, depois de descobrir que seu namorado havia sido devorado pelos demônios no seu aniversário de 16 anos. Porém, ao se deparar com um precipício, ela não teve coragem e decidiu estudar para se tornar uma mamãe. Ela revela ainda que a gravidez resultante desse namoro gerou uma criança, que é o próprio rei, que, por sua vez, os observa de longe. A mamãe avisa que se ela tentasse usar a tirolesa, a corda seria cortada, mas Emma decide arriscar e se lança para o outro lado. A mamãe, sentindo pena, não corta a corda, permitindo que todas as crianças consigam atravessar. Ao vê-las fugindo, a mamãe sussurra para elas tomarem cuidado e desejando boa sorte nesse novo mundo. Em seguida, a mamãe retorna à floresta e encontra as crianças menores que estavam esperando por ela. Depois, ela vai até o portão e informa a sua superiora que algumas crianças conseguiram escapar. A mamãe assume a responsabilidade pela fuga, mas antes que consiga se afastar, um demônio aparece e a ataca, cravando uma rosa em seu peito. Enquanto isso, as crianças que fugiram entram na mata desconhecida. Uma garotinha tropeça e começa a chorar, mas Emma lhe mostra uma foto de Norma, o que a faz parar de chorar imediatamente. As crianças continuam na trilha pela floresta e, de repente, chegam a uma colina. Emma sobe em uma árvore e, ao lado dos amigos, observa o nascer do sol, maravilhada com a sensação de liberdade. Liberdade no horizonte, e assim se concretizou o plano de fuga, permitindo que conseguissem escapar do orfanato. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o crescimento do canal.